Graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para todos que nos escutam neste momento. Eu sou o presbítero Adenildo, da Igreja Congregacional do Calvário, da cidade de Tavares. Eu quero compartilhar com você um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 16, versículo 16 ao 26, que diz: Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando, disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se desfizeram à esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. E depois de lhe dar muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os mandasse, que os guardasse com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Através desse texto eu quero compartilhar com você um tema: o poder da oração. Amados, o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, eles se encontravam pregando o evangelho em sua missão. Naquele momento, ele se depara com uma jovem que estava com um espírito, e toda vez que eles passavam por ali, aquele espírito que estava sobre aquela jovem clamavam, dizendo: Esses homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo, indignado, olhou para aquela jovem e repreendeu aquele demônio, e o demônio fugiu, o demônio saiu dela. Os pretores, aqueles que ganhavam dinheiro com aquela situação, não gostando, levaram Paulo e Silas até a praça e disseram às autoridades que ele estava pervertendo ali a cidade, ensinando doutrinas que não eram de costume dos judeus. Naquele momento, eles apanharam muitos e depois foram levados à prisão e ali ficaram. Por volta da meia-noite, eles oravam ao Senhor e adoravam ao Senhor, a Deus. Naquele momento veio um grande terremoto e sacudiu todos os alicerces daquela prisão, e eles se soltaram das suas cadeias. Meus queridos, a situação que Paulo se encontrava naquele momento, uma situação difícil, mas nada impediu com que eles pudessem orar e adorar o Senhor. Nós também estamos passando pelos momentos difíceis, trágicos, onde essa pandemia tem assolado essa nação. Qual deve ser a nossa atitude diante de todas essas coisas que nós estamos passando hoje, de todos os caos, de todas as adversidades? Aprendemos com Paulo, que mesmo nas adversidades, na luta, na prova, não deixou de orar ao Senhor. Paulo e Silas oravam a Deus. A oração, querido, é a fortaleza. A oração fortalece a comunhão entre Deus e a igreja. Segundo, a oração nos leva a reconhecer que dependemos de Deus. Terceiro, a oração move a mão de Deus. Foi isso que aconteceu quando eles oraram. Deus enviou um terremoto e eles ficaram livres das suas cadeias. Mas a segunda coisa também que nós aprendemos é que eles eram gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. E mesmo assim, naquela situação, não deixaram de louvar e adorar o Senhor.
Por isso, seja grato em tudo aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida. Seja grato a Deus, ore a Deus, glorifique e exalte o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo.